E aí a gente, em 90, não sei se era porque foram 3 álbuns, né? Daí em 90 sai o Heróis 3. Era o último do contrato previsto com a gravadora? Era o último do contrato. A gente viu que essa coisa de dance music, cantar inglês, essa mistura de coisas não dava certo. De uma certa forma, a gente volta influenciado um pouco, o rock um pouco mais pesado que estava sendo tocado na época também. E aí o Leone também volta com uma ideia de, poxa, a gente tem que ter uma banda, né? Que é o contrário do que aconteceu no segundo disco, que não tinha banda, eram 4 cabeças, cada um num lugar. E aí o Liminha se interessou em gravar o terceiro disco. Como a coisa era uma coisa mais rock, era uma coisa mais crua, a gente vai fazer uma audition para o Liminha conhecer o terceiro disco, e ele não gostou do baterista, que era o Cadu, que na verdade perdeu a função principal, que era a coisa do Macintosh. Macintosh. A bateria do Cadu era uma bateria bem tocada, mas não segurava, porque eu e Leone estávamos tramando ali na época. E aí o Liminha falou, olha, gente, puta, com esse batera não vai rolar, entendeu? E aí na época foi muito triste, até porque a gente ficou super entrosado com o Cadu, a gente fez show nos Estados Unidos na sequência desse trabalho do release, estando lá com ele já na bateria. E aí, na época, ele sacou, né? Ele sai da banda, e aí entra o Edmar do Gali, né? Famoso Gali, que na época já estava tocava com Hanoi, né? Hanoi, eu lembro. Era o baterista do Hanoi, e que era um baterista virtuoso, um baterista de realmente bastante categoria nesse estilo de rock, assim, né? Tocava muito bem, e que topou sair fora do Hanoi para entrar numa banda, né? E aí, com o Gali entrando no terceiro disco, teve realmente essa sensação de cumplicidade, dos três estarem fazendo e pensando em fazer a mesma coisa, né? Por isso que esse disco 3 tem muita gente que gosta dos Heróis e que acha o melhor, de uma forma, que é mais rock, né? Porque ele é mais unificado. E aí essa confusão, aí quando sai esse baterista, o Cadu, dá uma briga com o Liminha também, o Liminha se afasta da confusão e a gente resolve produzir o disco. Então quem produz é o Heróis da Resistência, auxiliado pelo Ricardo Garcia, que produz com a gente, que hoje em dia o Ricardo era um dos sócios do estúdio, né? E era o responsável pela masterização. Até hoje o Ricardo é responsável em masterizar os grandes artistas aí do Brasil, né? Todo mundo procura ele até hoje, ele é um grande masterizador aí que tem, né? Hoje em dia acho que ele tem um estúdio só de masterização, enfim. E aí a gente, com a ajuda do Ricardo, vai elaborando esse disco, que era uma coisa mais crua, que criada à base de riffs de guitarra, né? Que estava bem inspirado com essa coisa, o auge do Guns N' Roses, isso que eu falo, né? Tinha uma onda de rock vindo ali, essa coisa do grunge começando, né? O Britpop também, o Oasis, tinham coisas ali vindo, voltando, saindo um pouco dessa coisa do George Michael, enfim, que a gente entrou nessa viagem aí, né? E aí, obviamente, eu também, na época, muito influenciado esses guitarristas que eu gostava bastante de hard rock, assim, Gary Moore, esses caras, eu entrei muito nesse espírito, né? E aí, com a bateria do Gali, o disco ganhou o peso necessário, né, para as músicas poderem para chegar onde a gente chegou, né? E deu super certo, a gente vira um trio de novo, né? Por isso que vira Heróis 3. Um pouquinho mais para frente a gente contrata um tecladista fixo que é o Humberto Barros, que é uma personagem do rock nacional, né?
Já tocou com todo mundo. Todo mundo, Paula Toller, hoje em dia ele toca com o Frejá, já tocou com o Kid Abelha, já tocou... Capital, já tocou com... Todo mundo, é um tecladista do rock nacional, né? E começou com a gente. E aí, na época, esse disco, cara, a gente estava super animado, mas a gente pega de novo o mesmo problema de sempre, que é o empresário, né? Sempre caras com boa vontade, mas realmente fracos, né? Que não conseguiam ter boas ideias e conectar com grana e coisas para fazer a gente dar aquele passo a mais. E a gente pega também, Sal, uma tendência do mercado no Brasil estava mudando, né? Porque a gente tinha em 90, 91, o rock estava perdendo força no Brasil. Tudo bem, lá fora estava ascendendo, né? Nos Estados Unidos tinha lá o Oasis, você tinha... Oasis não, desculpa, na Inglaterra você tinha o Britpop, nos Estados Unidos você tinha o pessoal do grunge, né? Mas no Brasil, a brincadeira começou a vir Beto Barbosa, Luiz Caldas, sertanejo, e isso daí mudou totalmente o mercado. Acho que em algum momento o pessoal de gravadora falou, rock não está mais acontecendo, não está mais. Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer o que... E aí, obviamente, as gravadoras elas começam a não renovar com as bandas de rock e trocar o cardápio, trocar a Warner, que era a nossa gravadora, que era a gravadora rock, todo mundo estava lá, Barão Vermelho, Ira, Heróis da Resistência, Titãs, cara, era a gravadora do rock. Muito por influência do Liminha e do André Midani, que era um visionário na época. O André Midani sai fora, o Liminha pula fora, entrou um presidente de carreira, desses carreiristas aí, mas do business, ele não tá nem aí com música, porque os outros pensavam em música, realmente, em estilo, concepção. Entrou um sujeito lá para fazer dinheiro na companhia, todo, né, tá certíssimo, e começou a contratar sertanejo daqui, Beto Barbosa dali, Luiz Caldas de cá, e eventualmente as bandas de rock começaram a perder fôlego, né? Naturalmente. Então a gente faz ainda algum sucesso com esse disco. A gente teve Diga Não, teve o que eu sempre quis. Eu sempre quis, que é linda. Linda. Tem o Fim da Estrada, que é um rock maravilhoso que o Leone grava, compõe com a Dulce Quental. Enfim, tem uma música, as letras muito boas do Leone, pegando um momento de turbulência de época de Fernando Collor, de Mello. As letras desse disco, hoje em dia, na época do Bolsonaro recente, refletiriam muito uma realidade, né? Então, Senhor do Mundo, tem o Rio no auge da violência, então tinha essa música do Rio, que era um apelo, Rio por um fio, né? Minha vida tá... Enfim, muito realista, né? Parece que as letras do Leone desse disco, se você fizer um copy and paste, trazer para os tempos de hoje... Elas cabem. Perfeito, seria assim, né, incrivelmente a realidade do que a gente vive, assim, nessa coisa extrema-direita, enfim. Isso é triste, né? Isso é triste. Saber que nada mudou na realidade, né? E isso foi meio auge ali, dessa época do Brasil. E aí também, né, a questão, mais uma vez, a questão política também atrapalhou, porque, cara, eu me lembro do inferno... aquela parada do colo ali ferrou muita gente, aquela coisa lá da Zélia Cardoso de Mello de pegar a grana do pessoal. Cara, e ali caiu muito show, independente se você fazer sucesso ou não, entendeu? Ali o mercado deu uma emborcada ali para... Quebrou uma perna ali, né? Infelizmente foi ali um momento assim muito final, vamos dizer assim, né? Fim de feira mesmo ali para o rock, né? E ali, obviamente, tem um período ali, uma lacuna ali que em algum momento nos anos 90 volta ali com o Skank, mas aí tem um gap, né? Tem vem o Jota Quest, Skank, Cidade Negra, vem uma galera, dá uma renovada ali, né? Poucos da cena dos anos 80 se mantiveram, poucos. Poucos, exatamente. E quem fica, o próprio Barão, esses caras que resistem,
eles vivem um momento difícil, mas eles, né, eles, assim... E aí foi aí que eu falei, olha, eu ainda estou jovem, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais, né? Eu sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos, sempre gostei de estudar, dessa coisa acadêmica, né? Sempre fui meio erudito, mesmo na época dos heróis, estudava violão clássico, e não ficava só vivendo do rock and roll, eu tinha essa preocupação de tocar guitarra bem, tocar violão, saber música, fazia... Investir em você, né? Fazia. Eu, nos Heróis da Resistência, já no final já tinha minha banda instrumental, fazia curso de improvisação com o Nelson Faria, lá no centro do Rio de Janeiro, enfim. E aí eu falei, olha, se eu não for agora, eu não vou mais, entendeu? E aí acabou o contrato, a gente ainda teve uma última chance que deram para gente, que a gente deram uma possibilidade de abertura de uma novela da Globo, e aí o Leone e o Gary me botaram na parede e falou, olha, Chay, qual é que é? Você vai ficar com a gente ou você vai embora para os Estados Unidos? Eu falei, olha, se essa música passar, eu fico, né? Quero surfar mais essa onda com vocês, porque, poxa, mano, naquela época você conseguir, com toda essa dificuldade, de repente você vem uma oportunidade de você abrir uma novela da Globo, novela das 8, e aí o Paulo Henrique leva a gente para o estúdio da Globo, lá, que era o produtor da Globo, faz uma demo, cara, uma música maravilhosa, o Leone faz uma música, um refrão desses assim, cara, um desperdício, né? Assim, um refrão que fica na cabeça, luzes da cidade, volta não sei o quê. Até hoje eu mais ou menos lembro do refrão tão forte que era. E aí, todo mundo motivado, pô, agora vai, sei o quê. E aí, a gente tem uma puxada de tapete lá dentro da Globo pela Marlene Matos, que implicou com a gente, com umas situações assim que a gente teve em camarim. Não, eu não quero. E a Marlene Matos, naquela época, tinha um poder absurdo na TV Globo, muito grande, né? Ela era a senhora mais importante da TV Globo. E aí, puxa o nosso tapete, tira a gente do jogo. Eu me lembro, o nosso empresário, o Helder, que era o empresário do Gonzaguinha, estava em luto, porque o Gonzaguinha tinha acabado de morrer. Ele era muito amigo do Gonzaguinha, pessoal. O Helder, assisti na casa do Helder, falou: o que vocês foram fazer com a Marlene? Ele era muito amigo do Lacê, que era o produtor. Mas o que vocês foram fazer com a Marlene? Fica a curiosidade. Por que a Marlene puxou o tapete de vocês? Assim, pelo amor de Deus, não sei o quê. Né? E na época, o que aconteceu na época foi que eu acho que a gente foi fazer um show com a Xuxa de playback no Mato Grosso, e a gente estava com uma agenda na época, tinha os programas de televisão, tinha shows, e, cara, e você tinha que ia uma galera, um ônibus só de artista. Aí alguém ficou com uma paquita, tô sabendo. Não, aí eu acho que a gente estava de saco cheio ali no camarim, não aguentava mais esperar. Eu me lembro do Samuel Rosa, o Skank já estava lá começando. E a gente foi meio irônico, falou começava... O herói, o Leone sempre teve senso de humor, piadista, eu também, meio sacana, aquela brincadeira, meio aquele humor negro. E a gente começou a fazer umas brincadeiras ali, e ela estava de olho, entendeu? E acho que ela não gostou. Entendi. E pessoal, porque acho que foi um momento que todo mundo chorava, o estádio lotado, e aí eu acho que o Leone começou a chorar de sacanagem. Aí eu zoei também, aí ela estava... E aí, de repente, eu me lembro da cena, a gente foi a entrada do palco, ela estava de braço cruzado, assim, olhando para a gente, assim. Eu falei, né? E isso virou contra a gente. Ela bota o Roupa Nova bota uma música na novela. E aí eu falei, aí uma semana depois eu me desliguei da banda, falei, Leone, Gali, vocês sabem que eu já estava querendo ir mesmo, é agora ou nunca, e desejo sorte para vocês. E o Heróis tenta ainda, eles efetivam o Humberto Barros como integrante, trazem um guitarrista chamado Pablo, eu esqueci o sobrenome agora do Pablo, que era um rapaz que andava com a turma ali, bom guitarrista, mas a coisa não vai, né? Porque aí, surfando já essa falta de mercado, o Leone fala, olha, eu acho que eu vou para o solo, e já a próxima história já é ele lançando
aquele disco que ele está sentado numa poltrona, que vem o hit, que é um dos hits de maior sucesso da carreira dele até hoje, que é o Garotos, né?